E o Entre Polainas está no ar. Vocês são muito bem-vindos para participar com a gente. Eu sou a Juliana e junto com as minhas amigas e parceiras Karine e Clarissa, eu tenho uma conversa franca, aberta, sem filtro sobre o universo feminino aos 40. Vamos lá? Então, meninas, estamos aqui na nossa nova temporada, entrando 2023 e já entrando com uma super convidada, que ela é uma médica ginecologista da clínica Dedicar, a Alessandra Felicetti, e a gente vai falar de menopausa, de fertilidade e de estética da periquita. Vejam só que maravilha. Oi, Alessandra. Só para dizer que a Cá vai chegar daqui a pouco, estamos eu e a Clá aqui por enquanto, mas a gente quer dar oi, boas-vindas para a nossa convidada e vamos pedir para ela se apresentar. Gurias, boa noite quem está nos ouvindo e assistindo. Então, como a Ju me apresentou ali, sou Alessandra Felicetti, sou médica ginecologista e obstetra, trabalho numa clínica chamada Dedicar, e dentro da área da ginecologia é uma especialidade muito abrangente, né? Mas nós estamos lá na clínica focando mais numa parte chamada ginecologia integrativa, que é a parte que visa abranger a mulher como um todo, não pensando só na parte ginecológica, mas na saúde em geral da mulher. E a gente sabe que, assim, a pessoa estando saudável, a mulher estando saudável, a parte ginecológica vai estar saudável. Então, a consulta da ginecologia integrativa vai abranger desde da menina adolescente lá que está começando, e cuidar das suas vitaminas, da sua alimentação, do seu exercício, vai pegar a mulher como um todo nas suas fases da vida, desde a obstetrícia, quando ela vai ter o bebê, depois quando ela estiver lá entrando já na menopausa. Então, visa não segmentar a paciente, mas ver a mulher como um todo em todas as suas particularidades. Que legal! Eu vou começar com a pergunta que mais aparece, tá? Eu sou uma que tem essa curiosidade também, né? Como é que a gente sabe que a gente está chegando lá na menopausa? Quais são, assim, os primeiros sintomas, o primeiro alerta que a gente tem que ter, né? Ju, para te responder isso, eu vou fazer um retrocesso, né? Então, assim, a mulher começa a sua vida reprodutiva lá quando ela menstrua, lá comumente entre 11 e 13 anos, né? Então, ela passa por esse período que chama de menacme, que é o período que a mulher vai menstruar todo mês, vai ovular, vai ter o período que ela pode engravidar, e no decorrer deste período, a gente vai tendo um declínio da nossa função do ovário. O ovário é o que controla toda a produção hormonal ligada à parte feminina, né? Com o passar dessa menacme, o ovário vai começando a produzir menos hormônio. Ele vai gradativamente se esgotando até que essa produção hormonal encerra e chega à menopausa. A menopausa, na verdade, é um dia específico, é o dia da última menstruação que a mulher teve. Mas o retrocesso, a perda desses hormônios, ela pode acontecer alguns anos antes. E cada vez mais a gente sabe que isso acontece mais cedo do que a gente achava, né? Antes achava assim que o período climatérico, que é o período que antecede essa parada da menstruação, durava cerca de 2 a 3 anos e que teria um grande declínio hormonal, mas a gente já sabe que por volta dos 40 isso começa a acontecer. Então as mulheres começam a ter diferentes sintomas. O que é mais comum, né? Eu costumo brincar com meus pacientes e dizer assim, é um período que parece uma montanha-russa, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas existem coisas em comum, né? As coisas famosas, os calorões, né, que são os mais famosos, mas nem toda mulher tem isso. Então, tem sintomas muito inespecíficos que às vezes passam despercebido para essas mulheres. Porque essa coisa assim, de ter calorão, de ter irregularidade menstrual ou secura vaginal, essas coisas são as mais conhecidas. Mas, por exemplo, a mulher pode começar a se sentir muito cansada, muito esgotada, sem ânimo, com alterações do sono, e isso pode ser sintomas desse declínio hormonal. Eu tenho visto muitas pacientes, e
por eu estar fazendo essa área da ginecologia, eu tenho questionado muito isso. E eu tenho visto muita mulher tá com essa queixa de assim, eu estou esquecida, a minha memória está falhando, ou eu estou sem ânimo para tocar minhas atividades do dia, e isso pode já ser declínio hormonal. Então, digo assim, ó, quando começar a te sentir esquisita, vai lá conversar, porque a gente pode começar a descobrir isso. E tão cedo a gente começa a descobrir, a gente pode ir resolvendo para ter uma qualidade de vida melhor, né? Uhum. Botou a mãozinha assim porque tá desmemoriada, né? Eu tô, né? Mas por enquanto eu boto a culpa na Covid. Sabe o que eu ia perguntar? Que, assim, ó, eu também escuto várias pessoas falarem assim, ai, entrou na menopausa precocemente, com 42 anos, por exemplo. Mas também já ouvi de outros especialistas que não é bem assim, que isso nem é considerado como ser uma menopausa precoce. Então, o que se define como uma idade corriqueira, habitual, saudável, esperada? E o que se considera como uma menopausa precoce? Já deixo de gancho é a seguinte: as mulheres estão entrando, né, no climatério mais cedo do que há alguns anos atrás, ou a gente tem observado isso em função das gestações estarem mais tardias? Bom, então vou começar pela primeira, né? O que é assim, teoricamente, o período comum, assim, considerado normal, entre 45 e 55 para a parada da menstruação. Então, se tu pensar assim, que a parada, aquele dia da menopausa, pode acontecer com 45, a mulher pode com 42 já começar a ficar super sintomática, tá? O que a gente considera anormal, que o termo técnico correto é falência ovariana precoce, é que assim, o ovário esgotou e isso é uma doença, é ali antes dos 35 anos, tá? Depois disso, dependendo, fatores genéticos, podem interferir e a mulher entrar um pouquinho antes desses 45, que é considerado o normal mais comum, tá? O que a gente tem visto? Eu acho, claro, que, na verdade, como a gente tem investigado mais e falado mais sobre o climatério e sobre essas alterações que eu estava falando antes de ter sintomas que podem começar lá com 40 anos, a gente acaba fazendo esse diagnóstico mais precoce, não quer dizer que esteja acontecendo mais precocemente. Porque, assim, ó, a gente está vivendo uma quebra de um paradigma, que é, assim, a mulher tinha esses sintomas e aconteciam as coisas e todo mundo dizia, ok, é normal, faz parte, conviva com isso, né? E outra coisa que tem acontecido, assim, nós estamos vivendo mais também. A nossa expectativa de vida tem aumentado. Isso eu tenho conversado muito com as pacientes. Há 20, 30 anos atrás, a expectativa de vida era 20 anos a menos do que a gente tem vivido agora. Então, agora, a gente não considera mais uma pessoa de 70 anos velha, né? Quando uma pessoa de 70 anos morre, a gente diz, nossa, jovem, né? Então, assim, e aí a mulher vai viver este período de queda hormonal metade da vida dela. Porque se ela viveu 80 anos, 80 e poucos, que é o que está acontecendo. Sim. Então, a gente tem conversado mais e eu acho que a gente tem conseguido diagnosticar mais precocemente e ajudado mais as mulheres. Cada vez mais, ainda está muito falho. Sim, eu acho que também se tinha, além dessa cultura, assim, né, que vem se transformando, é que as mulheres nem falavam, né, não era nem aberto muito para o diálogo, em função de vergonha, em função de pudores mesmo, né, mas junto com isso, eu te pergunto, então, sobre a questão das reposições hormonais, ou o que é legal, né, de ser feito. Eu quero deixar claro que eu sou paciente da Alessandra, então eu já converso com ela no consultório e super indico, porque ela conversa bastante, explica tudo direitinho. Até me atraso bastante por causa disso, né? Mas não tem problema, porque aí, se eu já tô esperando na salinha e sei que tu te atrasou, não me importa, porque eu já sei que na minha vez tu vai me atender com toda a atenção. Tá tudo certo. Mas pra gente falar, né, tipo, a reposição hormonal é uma alternativa? É uma alternativa para todo mundo ou tem quem não possa? Primeiro,
Reposição hormonal é um tabu, né? Infelizmente. Então, a gente tem várias questões, inclusive éticas e financeiras envolvidas na reposição hormonal. Eu vou ser polêmica aqui hoje com vocês, tá? Porque eu Por favor. vou acabar falando coisas que, inclusive, vão contra as nossas sociedades médicas. Então, assim, vou fazer um apanhado histórico. Nós vamos ficar 2 horas falando disso hoje. Bora! Lá na década de 90, início dos anos 2000, teve um grande estudo sobre reposição hormonal. Porque o que se pensou? A mulher tem riscos diminuídos de vários tipos de doenças durante a menarquia, que é aquele período lá que eu estava falando antes, em comparação com os homens. Por exemplo, de doenças cardiovasculares, infarto. Quando as mulheres entram na menopausa, esse risco se equivale. E aí as pessoas começaram a pensar, o meio médico começou a pensar, por que isso acontece? Provavelmente ela é pela perda do hormônio, grande hormônio feminino, que é o estrogênio. E aí o que se pensou? Poxa, vamos repor estrogênio e a mulher vai ficar ok. E aí começaram os estudos. E aí teve um grande estudo que se chama WHO, que começou a fazer reposição hormonal para as pacientes e as pacientes começaram a ter infarto. E aumentou a mortalidade. E aumentou casos de câncer de mama, que é um câncer estrogênio dependente. E aí o estudo, inclusive, foi interrompido antes do prazo. Isso saiu em jornal nacional, imprensa grande, e aí, pronto, reposição hormonal é ruim, a maioria das pessoas não pode fazer, por muito tempo não se falou mais nisso, depois começou a se estudar mais um pouco de novo, e aí se estabeleceu reposição hormonal, que é o que a gente tem nas sociedades atualmente, que é assim, para algumas pacientes super selecionadas, e por um prazo de 5 anos. E aí que entra a polêmica, porque eu não concordo com isso, muitos ginecologistas, endócrinos, médicos em geral não concordam com isso, porque na verdade a gente sabe que esse estudo foi muito mal feito. Ele usou um estrogênio que é extraído de éguas grávidas, a molécula dele é completamente diferente da molécula do nosso estrogênio. Ele usou pacientes que estavam há 20 anos na menopausa, com maus hábitos de vida, pacientes obesas, pacientes tabagistas, diabéticas, que já tinham fatores de risco que somavam. Então, quando tu coloca o estrogênio sintético em cima disso, claro que tu vai aumentar o risco. E aí se tornou vilão. E a gente tem falado muito que, assim, a reposição hormonal feita seguramente com hormônios que são idênticos ao nosso, essa é segura, essa não tem problema, e ela pode ser, inclusive, feita para a vida inteira. E é isso que a gente está fazendo dentro da medicina integrativa, é usar hormônios que são chamados bioidênticos ou isomoleculares. Claro que a paciente é selecionada, eu contraindico muitas vezes, porque a pessoa tem que estar bem de saúde para fazer qualquer coisa, usar qualquer coisa, né? Então, a gente faz uma seleção rígida, e se tem que melhorar alguma coisa da saúde, lembra que eu falei daquilo de ver como um todo? A gente corrige as coisas e depois ela pode usar. Atualmente, mesmo dentro dessa reposição bioidêntica, as pacientes que estão com câncer de mama, que é esse câncer estrogênio dependente, ou um câncer de endométrio em vigência desse câncer, que não são consideradas curadas do câncer, elas não são pacientes que são selecionadas para reposição. Mas não quer dizer que num futuro, com tudo muito bem documentado e muito bem conversado com a paciente, não quer dizer que ela não possa, depois de considerada curada da doença, fazer. E quais são os benefícios da reposição hormonal? Então, como é que a gente faz, né? Então, a paciente começa aquelas queixas que a gente estava falando, né? Começou a se sentir cansada, começou a ter calorão, começou a ter alguma coisa estranha, a gente vai dosar, vai ver, e aí a gente dosa vários tipos de hormônios, com vários critérios de segurança, e a gente vai ver o que ela precisa, né? Então, baseado no que ela precisa, e aí a gente tem um leque, tá, gurias? O que acontece? Tem muita reposição hormonal por aí, tem várias empresas fazendo, mas tem alguns que são comprovados, que são benéficos, e outros que ainda não são. Então, por exemplo, eu e a Débora lá na Dedicar, a gente trabalha com uma empresa, que é uma empresa americana, que é super segura, que está há 30 anos no mercado americano, e a gente faz reposição de 3 tipos de hormônios, que é testosterona, estradiol, e a gestrinona, que é um caso à parte, que depois a gente fala dela, tá? Porque ela não chega a ser uma reposição hormonal, ela é um hormônio usado mais para tratamento. Então, basicamente, a reposição hormonal é feita com estrogênio, com a testosterona,
e com a progesterona, que é um outro hormônio que faz o tripé que o nosso ovário e nossa adrenal produzem. Então, baseado no que a paciente sente, de como estão as dosagens hormonais, como é que está a saúde dela, a gente vai calcular o que ela precisa e na dose que ela precisa. Quanto mais cedo a gente descobre as coisas, menos hormônio precisa, né? E a intenção é assim, tu repor o hormônio para a pessoa, para a mulher, e pode ser feito em homens também, os urologistas fazem, manter as suas doses fisiológicas de hormônio. Então, é assim, como quando a gente tem 30 e poucos anos, como está o nosso hormônio bom, daquele jeito, é assim que a gente faz a reposição para manter. Então, vai passando a vida, se tu começa mais cedo, gradativamente, provavelmente, tu vai ter que ir aumentando as doses dos hormônios. A gente faz de duas maneiras. O estrogênio e a testosterona, a gente pode usar em formas de gel transdérmico, que a gente aplica na pele e absorvido pela pele, ou a gente pode usar através de implantes subdérmicos. São pequenos, que as pessoas gostam de chamar de chip, né? São pequenos implantes que vão na camada da gordura embaixo da pele, que aí eles têm uma duração. Aí tem tipos que duram 6 meses, tem tipos que duram 1 ano, tem tipos que são absorvíveis, outros que são inabsorvíveis, que depois que perde a validade a gente tem que tirar, que é tipo um tubinho, né? E aí vai do que a paciente deseja para ela, o que ela vai ficar mais confortável de fazer, isso é uma conversa que a gente define em consultório. Mas tanto uma via quanto a outra são hormônios que são considerados idênticos ao nosso. E a progesterona a gente toma um comprimido. Toma. E esse chip, né, ele é o tal do chip da beleza que falam? Pois é, o chip da beleza é a gestrinona, né, que eu disse que eu ia falar separado. Então, o que acontece? Na verdade, a gestrinona, tá, é um hormônio, um progestágeno, tá, que é um dos hormônios femininos, e que os estudos dele mostram eficácia para 2 situações, que é endometriose e cólicas menstruais muito intensas. Então, ele foi desenvolvido e ele é usado para isso. O que acontece? Quando as mulheres usavam para isso, ele tem um efeito muito benéfico em termos musculares e estéticos. Então, as mulheres conseguiam ganhar massa magra, melhoravam a celulite, e aí ele foi considerado, conhecido como chip da beleza. Mas isso é um termo que a gente abole totalmente, porque ele não pode ser usado indiscriminadamente. Toda coisa que a gente coloca para dentro do nosso corpo pode ter risco de ter efeitos ruins. Ele pode ter efeitos colaterais de pele, com uma acne muito severa. Então, a paciente tem que precisar usar mesmo, né? Então, mas a gente sabe que tem muita gente colocando, e por isso a gente sofre muitas críticas, quem usa implantes, por causa dos que colocam erroneamente a medicação que não deveria usar. Sim. Né? Um parêntese. Oi, Ká! Oi. Vocês estão me ouvindo? Oi. Sim. A gente está aqui na mesma sala tentando se organizar. Karine chegou agora porque né? o baby... Não, Lady Murphy, ele sempre está dormindo, acordou e demorou para voltar a dormir, então me atrasei aqui. Então tá, estamos no meio do papo aqui. Deixa eu perguntar uma coisa, Alessandra. Eu tenho uma amiga que ela é atleta e ela até está usando esse chip, ela tem 41, eu acho, e ela está entrando já em menopausa, né? Atletas tendem a entrar em menopausa mais cedo? Eu já ouvi isso. Os atletas fazem, as mulheres fazem muita amenorreia, né? Porque como o atleta tem um exercício extenuante, ela acaba tendo pouca gordura corporal também, ela acaba tendo uma diminuição da produção hormonal e entra em amenorreia. Então, não chega a ser uma menopausa, mas, assim, né, medicamente falando, mas na prática acaba se assemelhando a isso. Tá? Porque, na verdade, assim, a menopausa, o que acontece? O que causa essa parada de produção do hormônio? Então, assim, nosso ovário, quando a gente forma lá no ventre da nossa mãe, quando as meninas se formam feto, a gente já forma o ovário com toda a nossa reserva folicular. O que é isso? O ovário é composto por várias células que depois, quando a gente menstrua a primeira vez, essas células são recrutadas, amadurecem e viram um óvulo. Então, essa reserva ovariana, que a gente chama folicular, ela já nasce pré-estabelecida.
tá? E aí a gente vai, assim que nasceu, a gente começa a ter uma perda muito lenta. E aí a gente vai entrar num assunto de infertilidade que é muito parecido também, e dificuldade de engravidar, que aí eu já vou acabar falando sobre outras coisas. Então, assim, a gente vai tendo uma perda dessa reserva. Quando a gente menstrua, essa perda acelera um pouquinho, tá? E quando a gente chega com 35 anos, essa perda acelera bastante. Então, a gente vai perdendo esses folículos. Quando o último vai embora, quando acabaram todos os folículos, não tem mais produção hormonal, que é o estrogênio que eles produzem, e aí a mulher entra na menopausa. Então, a atleta não vai, por causa do exercício, acelerar essa perda folicular, mas ela vai diminuir a produção do hormônio dela por causa do exercício, da falta de gordura, desses outros fatores. Entendi. Então, aí que eu falei, né, por que fica mais difícil de engravidar depois de 35 anos? Porque a gente começa a ter menos reserva folicular, né? Então, a gente tem menos. E aí fica um pouquinho mais difícil, né? Não quer dizer que seja zero. Enquanto a gente tem esse pode engravidar. Mas isso é importantíssimo falar sobre isso, né? Isso não é um mito, né, Alessandra? Isso é verdade. Verdade, é verdade. Então, a gente tem 2 marcos, assim, nos 35 anos, que é essa perda, assim, acelerada dessa reserva ovariana, e, além de tudo, a gente sabe que esse óvulo, que é mais velho que a gente, né? Porque a gente conta a idade a partir que a gente nasce, mas ele já está lá 9 meses. Então, ele é mais velho que a gente. Esse envelhecimento do óvulo, ele pode gerar alguns transtornos, principalmente trissomias dos cromossomos que tem ali dentro. Então, aquela síndrome de Down, por exemplo, que é muito famosa, é uma doença ligada à idade do nosso óvulo. Isso não é mito, isso acontece, a gente não tem como evitar, a medicina não chegou em nenhum ponto assim ainda. Então, o que se fala para prevenir isso é a mulher que está lá priorizando a carreira, que a gente sabe que cada vez mais tem acontecido, as mulheres estão engravidando mais tardiamente. Então, a mulher que planeja essa gravidez mais tardia, daqui a pouco ela tem que pensar em pegar esse óvulo que é mais jovem, mais saudável, melhor, com uma qualidade melhor, e deixar ele congelado. Né? E aí ela vai preservar ele tal qual ele é lá com 30 anos, que é o top, né? E ele não tem tanto esses riscos aí. E ela preserva essa reserva toda que ela tem, e aí ela engravida quando quiser e como quiser, né? Mas realmente, assim, a gente sabe, e isso é histórico, né? Todo mundo conhece alguém que teve um filho mais velho, que os antigos chamavam de rapa do tacho, que era aquela mulher quarentona lá. Não é a rapa do tacho. Não, tu não é a rapa do tacho, né, Clarissa? Mulher não, ela é a filha. A minha mãe me ganhou com 42 anos, e naquela época... então tu é. Lá, naquela época, então, já achavam assim, meu Deus... E a irmã mais velha tem 20 anos de diferença, então é a rapinha do tacho. É a rapinha. Porque o que acontece? É isso, começa a ter uma falha na menstruação, né? Que é quando está começando o ovário a ter essa falha por causa da diminuição dos folículos, e aí a mulher acha que já está na menopausa, não se cuida mais e acaba lá, como tem um óvulo ainda, acaba engravidando. Quando que a gente pode dizer que entrou na menopausa? Eu sempre digo isso para meus pacientes. Tu só pode dizer que tu está na menopausa 1 ano depois. Então, assim, marca o dia da menstruação e o diagnóstico clínico da menopausa, que assim, se 12 meses depois tu não menstruou, então aquele dia foi o dia da menopausa. Então, até 12 meses, a mulher tem que ficar se cuidando ainda, porque pode. Às vezes a gente vê pacientes ficar 8 meses sem menstruar e daqui a pouco menstruam, né? Então, o que aconteceu com a nossa bem essa época, a médica falou para ela, não te preocupa, não tá mais ovulando, já tá na menopausa. Mas tu vê que assim, ó, a Clara tá dizendo assim, a mãe tinha 42, ok, tá? Mas a gente sabe que assim, ó, 48, 49, 50 é muito, 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 nunca é zero. A gente diz sempre na medicina assim, na medicina nem nunca, nem sempre, mas é muito raro. Então, é muito complicado de uma mulher de 50 e poucos anos chegar e dizer que engravidou espontaneamente. Provavelmente alguma coisa foi feita para ajudar. Tá? Claro que a gente não pode dizer garantir. A gente tem o caso da Cláudia Raia, que ficou bem polêmico, né? Ficou uma coisa meio...
meio Até agora não dá difuso para ali, entender né? muito bem, né? Porque falava sobre menopausa, de sintomas, de tudo, e daqui a pouco aparece grávida, diz que foi espontaneamente, depois diz que fez tratamento, depois diz que não fez. Então a gente não sabe. Ok, a pessoa quer fazer, né? A pessoa é livre para fazer o que quiser, mas eu acho muito ruim a pessoa fazer um desserviço, assim, de dizer, ai, olha, foi tudo bem natural, tudo tranquilo, vai lá, com 55 é de boa. Não é assim, Uhum. né? Sabe que o meu gineco, ele sempre diz, né? Ele diz, vai ouvir uma quantidade de mulheres dizendo, eu consegui, vai, tenta. Mas a infinidade de mulheres que não conseguem é muito maior, E aí é né? frustrante para essas mulheres, né? E aí, o Eu que penso, acontece? Pode desculpa. dificultar, assim, engravidou ali, eu vou ficar tentando espontaneamente, daqui a pouco está perdendo um tempo de fazer um tratamento, de fazer uma coisa que vai ajudar efetivamente, porque fica esperando ali espontaneamente acontecer. Então é esse que eu acho que é o grande problema, porque a gente sabe que dá para fazer, a mulher pode se programar, e a gente tem várias coisas que a gente pode estimular, às vezes não dá, mas a mulher precisa desse tempo para determinar isso, né? Porque depois pode ser tarde demais, né? Uhum. Sim, é uma questão para mim, assim, que eu ainda tenho vontade de fazer alguma coisa com isso para ajudar outras pessoas, porque eu tive meu filho com 43 anos, depois de muitos anos de tratamento, muito sofrimento, então não foi nada fácil, né? Então, assim, eu acho um grande desserviço, né, quando aparecem essas notícias de, tem 47 anos, engravidou, tem 50 anos, engravidou naturalmente, os artistas tudo engravidam de gêmeos, tudo naturalmente, aos E tem os 47 partos anos. tranquilos, um mês Uhum. depois estão sambando na avenida, é tudo ótimo, todo mundo dorme, ninguém passa dificuldade. Não, a gente sabe que não é verdade, né? E aí o que Então, acontece? Gera eu, tanta angústia na mulher real, né? claro que eu acho que as pessoas têm o direito de preservar sua intimidade, enfim, como elas fizeram, o que fizeram, mas acho que também está promovendo um desserviço, né? Porque as pessoas acreditam. Eu mesma, eu me lembro que quando eu tinha 32 anos, a minha ginecologista disse, na época eu não estava com ninguém, e ela disse: tu quer ter filhos, se tu quer, de repente é interessante pensar em congelar os óvulos. E na época eu pensei, ai, que absurdo, eu sou muito nova, tenho 32 anos, eu tenho até os 40 para, né? E eu comecei a tentar ter filhos com 37 anos, e desde lá eu tive perdas e perdas, e foi muito difícil o processo para mim até chegar o meu filho aos 43. Então, assim, esse desserviço faz com que a gente também pense isso, né? Tipo, não, que bobagem, eu sou muito nova, ainda vai dar muito tempo, né? Então, Eu já tive relatos, assim, ouvi relatos de amigas, assim, que ficaram ofendidas, inclusive, quando a médica falou que, tipo, que era uma coisa que devia se preocupar, que ela podia não estar querendo naquele momento, mas que mulher teria para validade. O que acontece? É um assunto muito delicado, a gente tem que ter muito tato para conversar. O jeito que tu vai falar, eu acho muito ruim dizer que a mulher tem prazo de validade. Eu acho um termo, e a gente sabe que tem muita gente que usa isso. Então, tem maneiras de tu falar que não vai ofender a pessoa, né? É a mesma coisa quando tu diz que a pessoa tem que emagrecer. Tem maneiras e maneiras de dizer isso, né? Então, assim, eu sempre tenho essa conversa franca e aberta e digo, assim, essa coisa dos riscos, assim, olha, tem que estar ciente, né? Tu vai deixar para engravidar lá perto dos 40, tu tem que estar ciente que tu pode ter mais complicação na gravidez, porque tem doenças mais ligadas à mulher engravidar mais velha, que são doenças hipertensivas, diabetes gestacional, que são doenças que podem te fazer ficar internada, então, assim, a programação pode ser completamente diferente. Então, tu tem que estar preparada para todas as coisas que podem acontecer. Pode acontecer com a mulher de 20? Pode. Mas a mulher de 40 que vai tentar engravidar, ela tem esse risco real. Então, ela tem que estar ciente disso. E isso a gente pode abordar de uma maneira muito tranquila. Eu acho que é o que a Clarice está falando. A gente conversa e a honestidade é isso. Bota as cartas na mesa e é difícil de tu dizer assim, tu tem uma porcentagem tal de chance de engravidar, porque é isso, pode ser que a mulher chega lá com 40 e consegue na primeira vez, E tranquilamente. né? Tranquilamente. Gurias,
sabe uma coisa que eu estava conversando com uma colega minha do doutorado, ela é uma abençoada, faz medicina, o namorado dela também faz medicina, e ela disse que já combinou com ele assim, ó, porque ela tem 29 e não tem nenhuma pretensão de engravidar no momento. E aí ela disse assim, ó, agora, quando tu te formar, que ele vai se formar antes dela, ele disse assim, ó, ela disse, o primeiro salário tu aproveita, o segundo tu vai me pagar o congelamento dos meus óvulos. Aí ela me contou, disse assim, ó, mas guria, tu é uma gênia, que ideia boa, porque aí os dois estão envolvidos, em comum acordo, a gente não sabe o dia de amanhã, se esse dia que eles querem vai demorar 1 ano ou 10, né? E já tá bem esquematizado. Isso não, olha... mas as Anos-luz. médicas pensam assim, porque o que acontece? A medicina ali, ela tem 29, né? Tu disse. Aham. Então, assim, ela está se formando. Aí vai fazer residência, especialização, é 5, 6 anos, às vezes. Então, olha só, vai estar com 35. Então, tem que pensar nisso. Não tem como não pensar nisso. E aí, muitas vezes, assim, foi para a residência, acabou a residência, tá, tem que trabalhar, fazer sua vida, a carreira está começando. Com 35 não vai conseguir ainda, vai ter que esperar mais uns 2, 3 anos. E aí começa a ficar complicado. Então, as médicas acabam programando porque a gente sabe que é mais complicado mesmo. E é importante a gente falar isso, né? Porque eu já ouvi muito assim, tá querendo me tirar dinheiro, né? Querendo que eu congele porque é caro. Ou o que eu li na internet, que a gente estava falando antes de começar, né? Que o congelamento de óvulos e a ideia de que a mulher não engravida depois dos 35 é moda da indústria farmacêutica, né? Então a gente também ouve esses absurdos por aí, né? Tem muita coisa que a indústria farmacêutica faz de errado, mas isso aí não. Esse limite biológico, não, né? Não foi a indústria farmacêutica que criou. Não, e a gente sabe que tem muitas coisas, e tem maneiras assim, tem clínicas de fertilidade, tem clínicas de infertilidade, assim como em qualquer lugar. Então, assim, eu sempre aconselho meus pacientes, eu indico clínicas, porque eu acho que tem que ser éticos, porque tem, infelizmente, gente que quer tirar dinheiro, já tive casos assim. E tem clínicas que são muito sérias e vão botar isso na mesa para paciente também. Faz exames, tu consegue ver como é que essa reserva, como é que é, inclusive, a qualidade desse óvulo. Para dizer, olha, tu pode esperar mais ou menos para congelar. Então, tem como fazer isso, né? Não é uma coisa, não é uma regra, não é uma coisa linear, assim. Então, tem como investigar e saber se está na hora de, vou lá congelar, porque eu não estou afim agora, né? E pode, assim, nem pensando na carreira, simplesmente não está afim agora, quer curtir mais a vida, né? Por qualquer motivo que seja, a gente, graças a Deus, a gente tem essa opção agora, né? De poder escolher, né? Alessandra, não sei se tu vai concordar comigo ou não, mas quando isso, agora tu falou, né, que tem formas de dizer, né? Eu penso que os profissionais, principalmente ginecologistas, teriam que conversar mais sobre isso com as suas pacientes, desde novinhas, assim, né? Porque eu fico pensando que a gente tem hoje tantos recursos de tratamentos, enfim, e as pessoas, eu falo por mim, né? Porque foi algo que eu pensei, né? Tem tanto tratamento, tem tanta coisa, então, tipo, eu posso postergar o quanto eu quiser. E, na verdade, não é bem assim, porque mesmo tratamentos não é fácil, né? É um custo alto financeiro, é um custo altíssimo emocional. Não é porque existe um tratamento que felizmente existe para realizar o sonho de muitas mulheres, mas tem um custo altíssimo também, né? E pode não dar certo, né? E pode não dar certo, né? Então, como assim, muitas vezes a gente vê acontecer. Eu acho que a gente tem muito isso, né, hoje em dia, porque aparece muito, né? Todo mundo tem filho hoje em dia, assim, com tratamentos e tal, e com uma idade avançada, mas a realidade não é bem assim, né? Não, eu sabe que eu converso isso. Eu sempre faço, a Clarissa me conhece, sabe? Eu digo interrogatório, eu digo para os pacientes. Faço toda uma entrevista, né?
E eu pergunto sobre gravidez. Tem plano de engravidar perto, próximo? Como é que tá isso? Tem muitas vezes algumas perguntas. Ou às vezes a paciente vem e diz, eu queria saber se eu posso engravidar, né? E às vezes é com 20 e poucos anos isso. Então a gente tem que abordar, sim, isso. É que o que acontece? Às vezes a consulta é tão rápida, né? Tem muitos colegas que fazem uma consulta tão rápida. Ou o paciente vai lá e diz assim, eu vim aqui para fazer minha revisão, eu quero tal exame. E aí cumprem aquela tabela, né? E a gente tem que conversar, porque conversando a gente vai descobrindo outras coisas e outros problemas e consegue, é o que eu estava falando antes, é pensar na mulher como um todo, e não como só uma parte lá genital, ou uma mama que tu vai examinar, palpar, fazer um pré-câncer e deixa assim, né? Tem que conversar. Eu acho que tem muito tabu também, né? Muita vergonha, às vezes de certos sintomas que tu tem, né? De falar com o teu médico. Eu acho que ginecologista é um médico, pelo menos eu, né? Me trato com o mesmo há 30 anos. De tu ter uma abertura e um vínculo, né? Porque sei, né? Eu encaro o meu ginecologista quase como meu clínico geral, né? Porque ele é o único médico que eu vejo uma vez por ano religiosamente, quando não vejo mais, né? Então, mas a gente também... aborda tudo, né? Eu converso com os pacientes como é que o intestino está funcionando, se ela faz atividade física, como é que ela dorme, como é que está o relacionamento com o marido, a gente pergunta tudo, né? Inclusive, eu tenho consulta em fevereiro e estou super vitaminada e te adianto que estou me sentindo muito melhor. Mas, mas essas questões da fertilidade feminina, eu acho que sempre mexe muito com a gente, né? E acho que todas nós temos, né? Eu e a Karine, no caso, provavelmente tem alguma questão também genética, porque nós duas tivemos que fazer fertilização, né? Então, e de amigas, isso é um assunto muito corriqueiro. E acho que precisa de muito cuidado e de muita informação mesmo. Mas eu queria voltar para até aí tá. Depois, então, fizemos a fertilização e deu certo, ganhamos o neném, tá? Também essa mulher, ela sofre muitas alterações hormonais, né? Durante a lactação, enfim. E pergunta bem prática sobre ressecamento pós o parto ou durante a lactação. Como a Clarissa, ela tem uma fixação nesse assunto, porque é o terceiro episódio que ela pergunta sobre isso. Que, gente, eu nunca tinha conhecido isso, só ouvido falar. Assim como túnel do carpo, síndrome do gatilho, tendinite, coisas que eu só ouvia falar e pensava, como será isso? Acho que é assim. Viveu depois tudo. do nascimento do meu filhinho, eu descobri como. Entendeu? Inclusive, isso. E a Alessandra, eu tô perguntando para ela especificamente, porque eu já vou antecipar até a tua resposta. Ela me deu um hidratante, coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Desenvolva, minha doutora. Então, assim, claro, tu te sentiu como uma mulher na menopausa, né? A mulher na menopausa sente isso aí. O que acontece? São mecanismos semelhantes que acontecem na menopausa e na lactação, essa secura vaginal. Na lactação, a prolactina, que é o hormônio que produz o leite, ela simula um hormônio que vai estar alterado depois lá na menopausa e vai ajudar a bloquear o funcionamento do ovário. Então, a produção do estrogênio no ovário, na lactação, é bem diminuída. E o estrogênio é o hormônio da feminilidade. É o hormônio que nos lubrifica, que faz a nossa mucosa vaginal ficar sadia, cheia de colágeno, e à medida que ele vai diminuindo, isso vai se perdendo. Na lactação, ele é bloqueado por causa da prolactina, então tem essa secura, e na menopausa é pelo esgotamento do estrogênio. Então, qual é a grande diferença? Que na menopausa isso vai acontecendo gradativamente, na lactação é abrupto. Muitas mulheres que tiveram parto normal, às vezes têm dor na relação depois do parto e associam ao parto normal, mas na verdade a mulher que faz cesariana sente a mesma coisa, porque é hormonal. Então a gente tem duas maneiras de minimizar, e é ruim, e eu sempre digo, e a Clara está aí de testemunha,
olha, vai comprar um lubrificante, não vai tentar ser, porque não vai conseguir, dói. E a gente tem os hidratantes. Os hidratantes foram desenvolvidos aí tem alguns 2, 3 anos, assim, talvez um pouquinho mais, e eles são feitos de ácido hialurônico, a mesma coisa que a gente passa no rosto para estimular o colágeno, a gente coloca vaginal também. Então, foram pensados, na verdade, para tratar mulheres que têm câncer de mama, que estão na menopausa e que não podem usar hormônio por alguma causa, e aí os hidratantes foram desenvolvidos para isso, e a gente lança a mão no período da lactação também. Então, são medicações que a gente usa lá 2, 3 vezes por semana, e que resgatam essa hidratação que a vagina perdeu nesse período. Às vezes tem casos mais graves, que a gente não consegue só com hidratante, a gente usa o hormônio, um hormônio tópico, que nem a gente usa na menopausa também, vaginal, que ajuda também. E aí, se não... Fale. E o hidratante pode usar com a amamentação? Sim, tranquilamente. E se precisa o hormônio, também pode usar na amamentação. Tá. Porque para mim também aconteceu, e eu confesso que até agora, meu filho está com 6 meses, eu ainda estou assim, chocada e chateada, porque eu sempre tive uma libido bem alta, e eu tive assim, uma queda horrorosa na minha libido, e essa secura aí, que eu nem tinha nem ouvido falar, porque as minhas amigas que tiveram filhos nunca me falaram de ter acontecido isso. Então, para mim foi uma grande novidade. Só a Clarissa que a gente trocou figurinhas, né? Tu viu só? Mas é aquele tabu que a gente estava falando, né? Às vezes a mulher fica com vergonha de dizer isso, mesmo para amigas, né? Uhum. E tá assim, ó, é um grande tabu falar em libido. A gente sabe que, assim, às vezes tem que ser uma amiga muito íntima para falar, porque a mulher sente que ela tem um problema de não ter libido, né? E fica com vergonha. E, na verdade, a diminuição da libido no pós-parto também é por causa da prolactina. Enquanto tu tá amamentando, enquanto tem produção de prolactina, isso vai ter interferência. Claro que tem outros fatores envolvidos, né? Tá com falta de sono, tá cansada, tá estressada, a vida tá muito diferente, porque a chegada de um bebê vira a vida de cabeça para baixo, né? Quem já teve sabe. Então tem esses fatores envolvidos, mas é uma grande questão hormonal. E a gente vai ludibriando com essas coisas, né? Mas a libido é com o tempo que vai voltando nesta parte. A outra, né? Quando tá faltando hormônio lá, a gente repõe o hormônio para melhorar essa parte, e melhora. E a parte boa é que tudo se resolve e volta ao normal. Volta, né? Claro. É passageiro, passa. Tanto é que passa que daqui a pouco a mulher já pensa em engravidar de novo, já esqueceu. Não, mas eu vou esperar mais um pouquinho. Eu fico só pensando naquelas mulheres que têm. Outro dia eu falei, eu moro nos Estados Unidos, e lá é bem comum as mulheres terem 3, 4 filhos, assim, um atrás do outro. Aí eu penso, quando elas têm vontade de transar, elas transam e engravidam de novo. E começa tudo de novo, porque fica um tempão sem vontade. Aí eu lá, engravida, essa coisa fica de novo. É difícil, né? Mas sabe que essa coisa, assim, que a gente tá falando disso, né? Muita mulher acaba transando sem libido, né? Para cumprir tabela. Infelizmente, a gente vê muito isso. Muito. E assim, ó, talvez a libido seja a segunda queixa mais comum. Talvez a perda de libido ou diminuição de libido seja a segunda queixa mais comum, só perde para candidíase. Então, assim, a gente tem visto, as mulheres estão perdendo, talvez porque eu esteja fazendo isso, e aí já começa a aparecer que a gente está fazendo reposição hormonal e fala disso, a paciente acaba ficando mais à vontade se queixando, mas eu tenho ouvido muito. Os pacientes têm se queixado muito. E antes da gente falar da estética da periquita, que eu gostei muito desse tema, só para a gente encerrar assim, né, Alessandra? Quais são, por exemplo, os exames mais importantes que a gente, a partir ali dos 40, ou perto dos 40, deve fazer, né? A gente fica muito ligada naquela coisa básica, né? Mamografia, a transvaginal lá, e que mais? O que é importante a gente fazer, a gente buscar?
Então, assim, aqueles triviais ginecológicos, né? Citopatológico, de colo do útero, a mamografia, ecomamária, transvaginal. Eu gosto de fazer abdominal, né? A ecoabdominal também. Eu sempre peço para meus pacientes exames de sangue, então, que a gente vê ali a saúde, né? Então, ver como é que está o fígado, ver como é que está o rim, tireoide, ver como é que está o metabolismo da glicose, não só a glicose, como é que ela está se comportando dentro do organismo, porque a gente sabe que a maioria das doenças atualmente estão ligadas ao mau metabolismo da glicose, isso é um assunto para um outro dia. Aí a gente pode falar de diabetes, obesidade, de um monte de outras coisas. Oba, já vamos marcar. E eu peço hormonais, não são para todas que eu peço, depende da queixa que tá, mas eu acho que uma coisa muito, muito importante que a gente tem que falar e que não é falada no consultório médico é sobre a colonoscopia. Porque o que acontece? A gente tem visto muitos casos de câncer de intestino, agora vocês devem ter visto a Preta Gil, teve um diagnóstico, então tem estado muito comum. Eu tenho uma teoria, conversando com vários colegas que operam isso, é que deve estar muito ligado à nossa má alimentação, a muito produto industrializado que se consome aí, com um monte de aditivo químico. Então, tem uma rotina que todo mundo, a partir de 45 anos, deve começar a fazer colonoscopia de 5 em 5 anos. Isso é uma coisa que não se fala, né? Então, as pessoas acabam não fazendo. Eu tenho pedido para meus pacientes, e é super importante, se tem um histórico familiar de alguma doença de intestino, a gente faz antes. Já faz antes dos 45. Faz com 40 já. Mas se não tem nada, entra na rotina, que nem mamografia anual, né? Tu faz a partir de 40, mas tu tem um histórico familiar, é 35, tu baixa, né, essa investigação. Então é super importante, e a colonoscopia previne isso, porque tu pega lesão bem precoce, né? Então, e assim, paciente que fuma, e tu vai investigar pulmão, tem outras coisas a fazer, densitometria óssea, que aí a mulher que tá lá, já na perimenopausa, já começando a ter falha, já o ideal é ter uma base para ver como é que tá a parte óssea, né? E uma coisa que não é exame, mas que é muito, muito, muito importante, que eu não tenho como falar de menopausa e não falar sobre isso, é exercício. Então, assim, o que a gente sabe, né? A gente fala muito de osteoporose. Aí, aquela lá que é professora fica, brilha os olhinhos, Já né? chegou a se rir aqui. Então, assim, a gente fala muito de osteoporose, mas, assim, para a gente manter a saúde dos nossos ossos, a gente tem que ter músculo. E a gente começa a ter perda efetiva de fibra muscular com 40 anos, principalmente as mulheres. A gente perde músculo. E a maneira de evitar de perder músculo é fazer exercício, principalmente exercício de força. Então não adianta tu cuidar tudo e não fazer exercício. Então eu tenho falado muito, eu sou a chata com as minhas pacientes, eu mando todo mundo fazer exercício, nem que seja 2 vezes por semana, 3 vezes por semana seria o mínimo, mas é muito importante, é um pilar da saúde. Então não adianta tu te preocupar com a tua mama, com fazer as coisas, e não preocupar com essa parte que é a sustentação do corpo. Da pessoa que tem lá uma fratura com 60, 70 anos, uma fratura de fêmur, de colo de fêmur, ela está comprometida para a vida dela, né? Então isso é muito importante. Então nessa revisão a gente fala disso, de tudo isso. Como a gente vê, né, Alessandra, idosos assim que estão muito bem, obrigada, cai um tombo, decai assim tudo na vida. Né? Porque que a gente vê, né, o idoso, ele tem uma pele fina, porque perdeu o hormônio, né? Então aquela pele fininha, que nem um papel, que qualquer coisa rasga a pele, e não tem musculatura nenhuma, né? Essa flacidez é porque perdeu fibra muscular. A gente vê isso nos idosos. Então, a gente tem que se preocupar com isso lá, no máximo com 40, tem que começar a fazer. O ideal é fazer a vida inteira, mas assim, chegou nos 40, tem que começar a fazer, não dá para não fazer. Isso é muito importante, pensando do ponto de vista lá da saúde futura. Gurias, alguma pergunta antes da gente passar pro... Eu tô curiosa pela estética da Chiquita. Acho que eu sanei as minhas dúvidas. Falando ainda dessa questão da libido, secura, enfim, daí a gente fazer uma associação de que se tu te sentiu assim pós-parto, pós-bebê, enquanto tá amamentando, tu também vai te sentir assim na menopausa, provavelmente, ou isso não é uma linha direta? Assim, a mulher que entrou na menopausa, em algum momento, se ela não fez nada, ela vai sentir.
Porque o que acontece? Aí eu vou usar isso para linkar com a estética, tá? Porque como a gente estava conversando lá antes da gente começar a gravar, a gente fala em ginecologia regenerativa e estética. Então, as mesmas tecnologias que a gente usa para fazer estética, a gente usa, na verdade, para fazer regenerativo. Então, essa perda do estrogênio na menopausa, o que o estrogênio é o responsável? Lembra que eu falei que era a feminilidade? Então, ele dá essa robustez para a mucosa vaginal, na verdade, a mucosa genital. Então, a falta dele faz essa mucosa ficar fina, perder a elasticidade e, consequentemente, ela fica seca. E não só a vagina, mas a uretra também. Então, a mulher começa a ter infecções vaginais de repetição, candidíase de repetição, acontece em muitas pacientes que estão na menopausa, infecções urinárias de repetição e perda de urina também, por causa da falta dessa musculatura. Esse colágeno que a gente naturalmente vai perder ao longo da vida, quando a gente entra na menopausa, a perda dele se acelera muito. Então, a gente tem feito tratamentos para estimular a produção do colágeno, para revigorar essa mucosa vaginal. Então, a ginecologia regenerativa veio muito ao encontro das pacientes que não podiam usar o hormônio, pacientes principalmente com câncer de mama, que têm esses tratamentos como forma de ajudar nessa queixa, que é essa secura e essa dor que a mulher tem durante a relação sexual. O que é isso? Você já deve ter ouvido falar. O mais famoso de tudo é laser. Então, a gente usa o laser. O que essas tecnologias fazem? Elas fazem uma lesão através de uma determinada tecnologia, ela faz uma lesão naquela mucosa, e é a mesma coisa que usa da pele. A mesma coisa que faz no rosto, né? Faz uma lesão e nesse local da lesão tem um estímulo à produção de colágeno. Então, a gente pegou da dermatologia e começou a aplicar na ginecologia. O que a gente tem agora? A gente tem laser, a gente tem radiofrequência, ultrassom microfocado, e a gente tem também até aqueles estimuladores de colágeno injetáveis que se usam no rosto, já estão desenvolvidos para a área ginecológica também. Então, eles são usados para regenerar essa mucosa, mas também podem ser usados para estética. É o que eu ia perguntar, né? Na verdade, essa tecnologia toda veio para ajudar na saúde. Isso. Em primeiro lugar. Mas o que acontece? O que a gente vê, então, pensando na parte estética? Com o passar do tempo, a gente vai perdendo colágeno e vai ficando flácido, né? Os lábios vulvares também. Eles ficam murchinho pendurado, né? O que a gente pode fazer ali? Elas estão dando risada lá. A gente pode usar essas tecnologias para estimular o colágeno ali e aí aumenta essa tonicidade dos lábios. Também a gente pode fazer preenchimento desses lábios. Isso que eu ouvi falar, até botox eu ouvi dizer, é verdade? Botox também, mas o botox na ginecologia, ele é usado para aquela mulher que sua muito na região genital, que fica molhada, às vezes tem vergonha na academia, então a gente usa isso, tá? Para isso. A gente usa para mulher que tem dor na relação por causa de uma doença que a mulher involuntariamente contrai a vagina na hora de ter relação. Então, ela não consegue ter relação, a gente usa o botox para relaxar a musculatura, mas já tem alguns protocolos associados ao laser, ao uso do botox para as mulheres que têm essa secura mais intensa, porque também melhoraria. Né? Então, a gente usa esses bioestimuladores de colágeno dentro da vagina também, para estimular, usa por fora para melhorar essa tonicidade da vagina, e a mulher que acha que o lábio está muito fininho, mulheres às vezes muito magras, né, que perderam toda a gordura ali, o lábio é preenchido por gordura, então a gente pode fazer preenchimento, pode botar, sabe aqueles, já ouviram falar de fio que bota no rosto para puxar? Dá para botar lá também, vocês acreditam? E tem bastante procura? Dá para botar. Assim, ó, a gente está começando. Quando a gente faz os cursos, a gente vê que do Rio de Janeiro para cima é muito popular. A mulher gaúcha ainda é meio travada nisso, né? Então, assim, a gente tá... O Rio Grande do Sul ainda está um pouquinho atrás dos outros lugares nessa parte estética. Sandra, eu acho que também não tem popularidade ainda, né? Eu acho que é uma coisa nova, de repente, para o mercado de... Pro mercado divulgado, né? E o que acontece? Por exemplo, a gente faz clareamento vulvar, né?
Então, quem já teve filho sabe que pode escurecer na gravidez, tem mulheres que não clareiam, ou tem mulheres que têm predisposição a escurecimento, toda área que tem atrito, ela tem a tendência a ficar escura, e a gente pode fazer clareamento. Então, isso assim, lá para cima que é calor, que elas estão de biquíni toda hora, elas fazem muito clareamento. Aqui não é uma coisa que seja tão popular. O que a gente tem visto no consultório? Mas a gente faz muito mais a parte regenerativa do que a parte estética. Então, assim, eu tenho feito muito, assim, para paciente que tem incontinência urinária, a gente aplica. Para paciente que eu tenho paciente que tinha secura muito severa, a gente está fazendo melhora. A parte regenerativa já está mais popular. A estética, ainda a mulher pensa assim, não, se eu for gastar, eu vou gastar no meu rosto, né? Porque a gente, talvez, por a gente andar mais tapado, a gente tem aquela cultura do frio, assim. Vitor Ramil falava muito nisso, aquele músico, que tem toda uma cultura do frio, né, e a gente anda mais tapado, a gente é mais sério, mais conservador, então talvez por isso essa parte estética genital não tenha deslanchado ainda aqui, como nos outros estados mais para cima. Mas a parte regenerativa a gente tem feito bastante, e os resultados são muito bons. A gente vê, assim, a paciente ficar muito agradecida, melhora, se sente bem, assim. Eu tive uma paciente agora que ela tinha uma incontinência urinária severíssima, se ela andava de fralda, uma senhora. E as filhas marcaram comigo, porque as filhas queriam levá-la para a praia, ela não queria ir para a praia, porque ela perdia muito urina, imagina, andava de fralda. Sim. E a gente começou a fazer, e na segunda sessão, eu nunca prometo uma cura, né, a gente promete melhor, a gente nunca pode prometer, mas assim, na segunda vez que ela foi fazer, ela já estava sem fralda. E agora, né, ela tinha que voltar aqui, e ela remarcou para uma outra semana, porque ela está na praia. Olha só. Tivemos sucesso, né? Que coisa assim, boa. É qualidade de vida, né? Uhum. Então, assim... Para os casos de vaginismo também é indicado. E a gente ouve muito falar e indica para fisioterapia, né? Para fisioterapeutas, mas assim, eu não sabia que já tinha um procedimento. Tu sabe que assim, vaginismo, muitas vezes tu consegue curar, porque o que acontece? O botox vai relaxar a musculatura, mesmo que ela, inconsciente, tente contrair, ela não vai conseguir, então ela vai conseguir ter a penetração, e aí com o passar, ela conseguindo ter relação, ela acaba melhorando, então tem muitos relatos de cura do vaginismo com a aplicação do botox, é bem interessante. Não, e tem tanta mulher que sofre tanto com o vaginismo, né? Eu já recebi em consultório, assim, algumas pacientes com vaginismo, e é tão sofrido, né? Sempre. Olha só que legal. É muito legal, assim, os resultados são bem bons. Como é que é feito? Tu faz, que nem no rosto, né? Dura mais ou menos 6 meses, então combina com a paciente, faz, em 6 meses vai voltar para avaliar. Tem muita paciente que em 6 meses não precisa mais fazer, melhorou. Tá tendo relação normal. Mas muito esclarecedor. Obrigada. Mas então, falando mais de estética, tá? O que a gente pode fazer? Sabe aquela gordurinha no monte pubiano que as pessoas chamam de capô de fusca? Então, a gente pode fazer uma coisa chamada lipoenzimática também. São umas substâncias que a gente injeta ali, faz um tratamento de algumas semanas e vai dissolvendo aquela gordura, então minimiza bastante, assim, para casos selecionados, tem que ter um volume, não pode ser uma coisa, você não pode ser obesa, né, tem que ser aquela coisinha. Vou dizer para uma amiga minha, porque ela ficou, acho que 2 anos sem transar, porque ela dizia que ela jamais ia mostrar a gordinha dela, ela dizia, não, então... tá muito gordinha, não vou, e ela não transava. Tem muita coisa que dá para fazer, mas é isso aí, às vezes assim, redução de lábios, né? Às vezes a paciente tem aquele pequeno, o lábio interno, a gente chama agora de lábio interno e externo. Antes era grande e pequeno, né? Então aquele lábio interno, às vezes ele tá aparente. Às vezes é porque o externo é muito pequeno, às vezes é porque o interno é muito grande. Então isso às vezes impede a paciente de ter relação, ela tem vergonha da vulva. E aí a gente faz uma cirurgia, que pode ser feita até em consultório, dependendo da situação, e a paciente tem uma qualidade de vida, volta a ter relação. Então, a gente fala estética, mas às vezes a estética pode ajudar até nessas situações, assim, a paciente às vezes está ali, né? Aí diz, não tem libido porque tem uma coisa estética incomodando. Isso é muito comum da gente ver, né? Tu vê, né? Eu não sei vocês, né, gurias, mas eu nunca pensei, assim, ter vergonha dela, né?
Eu acho que assim, ó, se a gente às vezes ouve falar, e a gente mesmo, sei lá, ai, a minha ruga aqui do meio é super forte. Ai, me incomoda, sabe? Vou Uhum. lá e vou botar o Botox, mas me incomoda, por isso que eu vou lá colocar o Botox. Numa área íntima, que tu já precisa de uma intimidade normalmente, algum senso de intimidade, né? Com outra Uhum. pessoa, eu acho que deve ser bem mais delicado, né? A pessoa deve ficar com muito mais vontade de não se expor, de nada. E falando, eu nunca tinha nem pensado, né, gurias? Porque aqui a gente sabe, eu sou uma mulher hétero, né? Então nunca tive assim, eu achava que era tudo igual, sabe? As Uhum. meninas de Não, todo é mundo era muito tudo igual. diferente. E uma amiga minha enfermeira pegou e falou naturalmente, assim, tipo, não, assim, ameaçado. E eu nunca nem tinha parado para pensar que, assim como os membros masculinos, né, Uhum. possuem variedades, nós também, né? É. Sim. Não, e tu sabe que assim é tão interessante, porque é isso aí, às vezes tu tem uma ruguinha só, tá te incomodando, tu fala para as amigas e ninguém tá vendo. Ali na Uhum. região genital é a mesma coisa, a paciente diz assim, meu Deus, eu tenho que tirar porque é enorme o meu lábio, porque é um horror, porque não sei o quê, porque é muito feia. Aí a gente olha, não é. Só que assim a Uhum. paciente acha que é, Uhum. né? Mas E Porque às vezes é super feia e a paciente não acha que é. exato. uma região meio que eu acho, ah, eu acho que ainda para as mulheres ainda existe um certo tabu, né, em se conhecer, em conhecer seu próprio corpo, em se examinar. Então, Uhum. eu Falta acho que a muito mulher conhecimento, né? A mulher não faz nem ideia de como é que ela é. Então, quando a gente vai explicar, às vezes é muito complicado explicar como é que é a vagina, como é que é o colo do útero, como é que tem ligação, porque as pessoas não fazem nem ideia de como elas são, né? Uma vez eu atendi uma paciente que ela se tocou e ela foi consultar porque ela sentiu uma bola dentro da vagina. E a Uhum. bola era o colo do útero que ela tocou, Olha só. né? Porque ela não fazia nem ideia de que o colo do útero podia estar ali. Uhum. Então, falta isso, é muito. E assim, a gente vê, as pessoas não se olham, né? Então, eu Uhum. sempre digo: pega um espelhinho lá, olha, vê como é que tu é, né? Te conhece. E Uhum. realmente isso não acontece, né? falando nisso, até vou lá pegar uma experiência. Vai ver o que que pode dar uma arrumadinha. Aham. Não, tu E é sabe que importante. isso de olhar, né, me veio agora. O meu gineco, ele tem uma TVzinha ali que tu fica olhando tudo que ele tá fazendo, né, o exame e tal. Eu sempre peço para ele desligar. Aham. Sabe que eu não tenho, porque eu trabalhei num consultório antes de ter o meu, eu alocava uma sala e tinha, e as pacientes pediam para desligar. Eu não sabia se isso Então, era comum ou não. Eu acho que é, ele, até por ser homem, previne um pouco algumas coisas, talvez seja até mais é. importante do que para uma médica, né? Mas eu sempre peço para ele desligar. E ele sempre sabe, já me conhece há 500 anos, ele já está desligado, mas às vezes está ligado. Daí eu só olho para ele, tá, desculpa. Não Aí quero ele me vai lá e ver. desliga, porque me É. dá uma agonia de ver aquilo. Ou então, se ficou ligado, eu fico aqui, né? Olhando para o lado. Não é só tu. É muito comum. Então, a gente optou por não botar. A gente tem, geralmente, é o colposcópio, que a gente faz exame lá no colo do útero, né? E que Aham, projeta ali. A isso. gente optou por ter um tradicional que a gente olha assim, porque as pacientes não tinham interesse em se ver por dentro. Aham, porque me dá agonia, assim. Não quero. Falando sério, assim, né, gurias, quanta informação, né? Que coisa bem boa essa conversa. Eu não esperava aprender tanto, né? Porque a gente vai lá no nosso gineco todo ano, tu pensa que tu tem todas as informações, né? Ah, Então, por coisa exemplo, boa. essa parte estética e regenerativa, isso para mim tudo é muito novidade, né? Não, e Até eu que vou eu vou dizer para marcar uma vocês, consulta com a Ó, Alessandra. em abril, eu não fiz propagandinha ali, né? Mas provavelmente, a gente ainda está fazendo a lista, nós vamos ter um dia do laser. E Hum, aí o laser pode fazer tudo isso. Então, com o laser a gente pode fazer a parte regenerativa e estética também, isso eu posso né? deixar no ar? Ah, se tu quiser. Tá, não, só para E quem saber. tiver com interesse se certeza. comunica lá, bota o nome na lista, porque a gente está fazendo, normalmente os dermatos também fazem o Laser Day, os ginecos também, a gente faz um evento, né, que Uhum. aí tem um encontro lá das mulheres, geralmente a gente fala sobre alguma coisa, faz um coffee,
e aí as pacientes fazem aquele laser. Geralmente os tratamentos de laser, eles são 3 meses, no mínimo, ou às vezes 4, dependendo do caso da paciente, né? E o laser é aquilo que eu estava dizendo para vocês, ele se presta para muitas coisas, né? Então ele trata secura. Se a mulher que tem câncer de mama, que não pode usar hormônio, é o grande tratamento. Clarissa já tá lá, né? O primeiro nome da lista. Eu agora não preciso para secura, meu amor. Já melhorou. Mas assim, é incontinência urinária, é secura, é flacidez, né? Então a mulher às vezes está lá, tem relação e sente que tá folgada a vagina. Então melhora isso também, né? Então é super bom. Externamente também melhora. Clareia, a gente pode usar para fazer clareamento também. Então a gente aplica o laser, depois uns produtos para clarear, que funciona super bem também. É bem interessante. Vale a pena. Gurias, agora é sério. Eu sempre tive um plano na minha vida, bem assim para os 40, sabe? Que era, com 40 anos eu tenho uma meta profissional e com 40 anos eu tenho uma meta estética. Que eu sempre, tipo, eu faço botoquinho, uma coisinha, né? Botox, só, que é o que eu faço. Mas com 40 eu acho que eu vou querer fazer, assim, uma coisa mais, tipo, um rejuvenescimento, sabe? Geral. E agora eu acabei de incluir a minha periquita no programa. Acho que merece. Mas é assim, ó, vocês estão assim, eu tenho uma idade mais avançada, eu vou fazer em março 49. Então, assim, eu tô usando as coisas que eu aplico. Então, assim, agora em março faz 1 ano que eu tô fazendo a reposição com implante. Eu posso dizer o que isso muda na vida da mulher. Eu brinco que eu não vou ficar velha, só vou ficar antiga. Então, assim, ó, é um benefício, uma qualidade de vida. A gente se sente tão bem, eu tenho uma energia, a Clá sabe, eu faço exercício todos os dias, eu consegui ter um ganho de massa muscular que eu não tinha há muitos anos, porque a gente sabe que começa a ficar difícil para a mulher. Então é benéfico, e isso melhora a nossa vida num todo, não é só a saúde, né? Melhora o relacionamento da gente com o companheiro, companheira, quem é que seja, melhora a parte profissional, porque a gente tem mais energia para trabalhar, então é bom, né? Não tem por que a mulher ficar passando por isso, sofrendo. E Alessandra, o que tu tem aí de para fechar, né? De dicas, de encaminhamentos, o que nós, quarentonas, devemos fazer? Então, como eu tinha dito antes, vou recapitular, tá? A mulher de 40 anos é assim, não é para dizer que os 40 são os novos 30, os 40 são os 40, os 50 são os 50, e a gente tem que viver bem a idade que a gente está vivendo. E para isso a gente tem que estar plena na nossa alimentação, na nossa atividade física, no nosso sono, nas nossas vitaminas, nos nossos hormônios. Então, as mulheres têm que procurar o seu ginecologista, e se ele não faz toda essa plenitude, procura um que faça. Isso é importante. Ai, muitíssimo obrigada por essa conversa, foi realmente muito esclarecedora, muito bom, aprendi muito. Eu também, muito obrigada, desculpe o atraso, mas foi a Lady Murphy, porque... Alessandra, muito obrigada, fiquei muito feliz que a gente conseguiu organizar uma horinha para esse bate-papo, eu amei, acho que todo mundo vai amar. Ai, que bom, eu adorei, muito obrigada pelo convite, claro, quando quiserem, marcamos de novo para falar, porque sempre tem assunto, né, e a gente vai evoluindo e as coisas vão aparecendo, e a intenção é cada vez informar mais as mulheres para elas estarem bem, né, consigo e consequentemente com os outros. Obrigadão. É isso aí.